Fala aí, povo de Deus, graça e paz, forte abraço mais uma vez aí. Quero usar esse canal, como já falei outras vezes, para poder falar desse Deus que tudo pode, né, e trazer mensagem que possa edificar a vida tua que me ouve aí, a vida de quem ouvir, né, esse vídeo, ouvir essa mensagem. E Deus bradou mais uma vez no meu coração. Deus nunca deixa de falar, a gente é que deixa de ouvir, né? Nós é que nos afastamos de Deus. Eu li Isaías 59:3 ontem. Diz: não vós, mas vossos delitos e pecados faz separação entre vós e vosso Deus, e encobre o vosso rosto de vós, para que não veja a sua glória. Na verdade, nossos olhos ficam cobertos e nós não conseguimos ouvir Deus falando mais. Mas Deus nunca deixa de falar, Deus nunca deixa de se revelar a você e a mim. Deus me deu um tema, eu tive pensando muito sobre a passagem do filho pródigo, uma passagem muito conhecida, e diz assim o tema que Deus me deu, hashtag uma calça, hashtag um boné, hashtag partiu, hashtag filho pródigo. Fica comigo aí nessa mensagem aí, Deus há de falar o nosso coração. Eu separei o texto, logicamente, Lucas 15, de 11 a 32, e eu quero estar lendo antes de mais nada para a gente começar a folhear e ver o que Deus tem para falar através da sua palavra. E o texto diz assim, eu estou em Lucas 15, de 11 a 32. E o versículo 11 começa dizendo assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Somente até aqui. Então, como eu estava falando, você vai contar a história, é uma história muito conhecida, um fato, né? Jesus fala de um filho mais novo de uma casa que tinha um pai, né? E um pai, pelo que está escrito aqui, bem sucedido, né? Tinha condição de dar uma boa vida aos seus filhos, uma boa vida aos seus servos. Ele tinha
empregados na casa. Isso aponta para um Deus, já de cara eu quero falar isso, para um Deus rico, um Deus que tem tudo na sua mão e reparte com seus filhos. No reino de Deus tem tudo que você precisa. E esse filho pede a herança ao pai, fora do tempo, e parte para uma terra longínqua. E eu quero começar, esse filho falou que queria ir embora, decidiu sair fora de casa, vou embora de casa. E eu quero começar fazendo uma pergunta, O que me faz querer ir embora? Querer pegar a calça, o boné, e partir, sair fora. O que me faz querer ir embora? Eu me lembro que eu fui criado com a minha tia, já falei no outro vídeo, não tenho o que reclamar, mas chegou um tempo da minha vida que eu quis viver a minha vida. E quis sair de casa, ir embora de casa. E se você for ver lá, eu já postei no outro vídeo, não foi tão legal, eu poderia ter esperado um pouco mais, porque eu fiz muitas coisas erradas, por ter feito as coisas fora do tempo. Mas eu pergunto a você, o que te faz querer ir embora da casa do pai? E se falando aqui, eu posso colocar na casa do teu pai, da tua casa, da educação, do teu pai, da tua mãe aí, da tua família, e também ir embora da casa de Deus. Aleluia. O que te faz querer ir embora? Sair depressa, desesperado, ou fugir? Será que eu quero sair mesmo, eu quero ir embora mesmo, ou eu estou a fim de fugir, eu estou a fim de extravasar? Não é verdade? E o texto vai dizer que o filho pródigo sai de casa e vai viver dissolutamente, ou seja, de modo desregrado, devasso, libertino, depravado ou pervertido. Dissolutamente é viver, eu quero viver do jeito que eu quero. Então eu começo a ver aqui que sair da casa do pai ou fugir. Eu quero deixar as regras ou fugir. Na verdade, fugir se enquadra mais aqui. Se a gente for reparar o texto, ele decide. E aparentemente esse filho aqui não tinha motivo para sair fora da casa do pai, para ir embora, para partir. Porque ele amava o seu pai, ele gostava do seu pai, ele era bem tratado na casa do seu pai. Mas ele queria fazer aquilo que bem convia a ele fazer. E ele decide, ele pega e vai embora, simplesmente sai. O que nos faz querer sair da casa de Deus, da presença do Pai? O que nos faz querer andar longe de Deus? Qual foram os verdadeiros motivos que te levaram, você que está me assistindo aí, a sair da igreja, sair da casa de Deus, a querer ir embora da casa do seu pai? Quais foram os motivos? Ele queria viver dissolutamente, ele queria extravasar, ele queria fazer o que bem queria experimentar a vida, queria viver a vida do jeito dele. E é muito isso que acontece, Como eu já falei, quando eu saí da casa da minha tia, eu queria viver a minha vida, eu queria experimentar a vida. Eu era privado de algumas coisas dentro da casa da minha tia, humanamente falando. E eu queria isso para minha vida, eu queria viver uma vida diferente. Na verdade, eu queria curtir a vida. E de repente, seria essa a sua intenção quando saiu da casa de Deus e se encontra desviado, ou quando deixou a casa do seu pai. E eu não sei o que te aconteceu, quando você fez isso, ou se você está pensando em fazer isso. Eu quero te dar um conselho: ore a Deus, peça direção a Deus. Não saia nem da casa de Deus, nem da casa do teu pai, da casa da tua mãe, fora de tempo. Vai chegar um tempo que você vai poder fazer isso e vai sair debaixo da bênção. Esse filho aqui saiu da casa do pai sem a bênção do pai. Ele meio que colocou o pai na parede, pediu herança e o pai falou: poxa, é tua. E ele deu. E herança geralmente só é recebida quando o pai morre. Quando o pai
vai para a glória, né? E em se falando de Jesus Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ele deixou uma herança para você tomar posse dela, que é o reino dos céus. E o tempo de tomar posse dessa herança, que é o reino dos céus, é agora. A hora é agora e o momento é já. E o texto vai dizer no versículo 14 que houve fome naquela terra. Houve uma grande fome. Grande fome. Ele gastou o dinheiro todo, gastou a herança, gastou seus bens, sem preparo. Não tinha preparo para viver a vida ainda. E houve fome naquela terra. Uma grande fome. Houve uma escassez. Nós estamos vivendo um momento de escassez também. Mas naquela terra aqui houve um momento onde não tinha mesmo que se comer. Tanto que ele deseja comer alimento de porco, bolota de porco, que era o alimento que os porcos comiam. E o versículo 15 vai dizer que ele pediu ajuda. Ele estava em terra estranha e pediu ajuda em terra estranha. Olha, talvez você saiu dos caminhos do Senhor e está pedindo ajuda em lugar que você não deve, foi procurar religião que você não devia procurar. Eu já falei aqui no outro texto que religião significa religar com Deus, e você fez isso, né? Pediu ajuda a pessoas que não devia, se envolveu com quem não devia, está andando com quem não deve e está sentindo muito medo agora nesse momento. Pode estar ouvindo esse vídeo aí e assistindo esse vídeo e com muito medo. E eu quero dizer que o Pai te espera de braços abertos. Ele pediu ajuda em terra estranha. Estava em um lugar estranho. É como você saísse daqui do Rio de Janeiro, com Maricu, e fosse pedir ajuda no Japão, num povo que falava língua diferente de você e que pensava diferente de você. É meio assim que aconteceu. Aleluia. No versículo 16, né, ele desejou comer comida de porco, como eu já falei. Ele desejou aqui, dentro desse contexto, o Espírito Santo me revela, ele desejou fazer coisa que ele nunca fez. Viver de forma devassa é fazer coisa que nunca fez, viver dissolutamente. Talvez você saiu da presença do Senhor e fez coisa, está fazendo coisa que você nunca se imaginou fazer. Está tomando atitude que você jamais tomaria, porque saiu da casa e da presença do Pai. E você, caramba, como é que eu posso fazer isso? E tem se sentido culpado, e o inimigo é um aproveitador, e ele começa a nos acusar, e tem o Espírito Santo falando conosco também, que nos ajuda. Na oração de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 6, né? Mateus 6, 9, ali, o Senhor vai fazer oração ali, ensinou o discípulo a orar, e ele fala, aconselha o discípulo dizendo que ele iria para o céu, mas não deixaria seus discípulos órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo Consolador. Esse grito que acontece dentro de você, essa situação, essa falta de paz que você sente, que você está num lugar e não consegue ficar sossegado, o sono que te falta à noite, é o Espírito Santo de Deus te incomodando, dizendo, meu filho, volta, volta. Deus está incomodando você. Aleluia. Aleluia. Ele fez coisa que ele nunca fez. Ele nunca imaginou comer comida de porco, porque na casa do Pai, né, havia fartura de pão. Os jornaleiros comiam bem, todas as pessoas que chegavam comiam bem. Sabe, é um Deus que recebe as pessoas, recebe você. Não faz acepção, Deus não faz acepção de pessoas. E ele fez coisa que ele nunca fez. E desejou fazer coisa que ele nunca pensou em fazer. Talvez você se encontre assim. Outra coisa que ele perdeu foi sua identidade. Estar numa terra estranha é estar num lugar que você não tem história. Você não tem história, ninguém te conhece. É muito difícil chegar numa terra, porque mesmo você saindo daqui e indo para um lugar do Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, as pessoas vão te olhar de forma estranha porque não sabem quem você é. Talvez para pedir uma ajuda ficaria muito difícil. E assim que ele estava se sentindo.
Ele estava em terra estranha, ele tinha perdido a identidade, não sabia quem ele era. Mas como eu disse, o Espírito Santo estava falando com ele. E no capítulo 17, no versículo 17 de Lucas 16, melhor dizendo, o texto vai dizer que ele cai em si. Cai em si, ele... Caramba, peraí. E a primeira coisa que ele vai lembrar, caindo em si, é porque ele estava com fome. Ele vai lembrar é a falta de comida, a falta de pão, por causa da escassez, quando ele cai em si. Aleluia. Ele lembra que na casa do pai tinha fartura de pão, como eu falei. Ele lembra da falta de pão. Aleluia. Quem sabe Deus não está usando a escassez na tua vida. Sabe, você está desempregado aí, está passando por um momento difícil. E Deus está usando a escassez, está usando esse momento de dificuldade. Já falei no outro texto que Deus está usando esse momento de escassez, está usando a escassez na tua vida, usando a dificuldade, a luta para você perceber, para Ele trazer você para perto, porque Ele te ama. O Filho de Deus, aquele que é de Deus, não se perde, diz a Bíblia, só se perde o filho da perdição. E eu quero te dar uma notícia boa e pesada ao mesmo tempo, te dizer que Deus usa de todas as maneiras para não te perder, porque Ele te ama. E Ele quer te trazer para perto. Aonde você estiver aí, o Senhor quer trazer você para perto. O Senhor quer você perto dEle porque Ele te ama. Aleluia. Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 31, 32, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu fizer é como filho de Deus, né? Como alguém nesse mundo, porque eu quero dizer que você é filho de Deus. Deus precisa ser glorificado na minha vida. Talvez as coisas tenham se tornado escassas porque não tem tido espaço para Cristo, para o Senhor Jesus na nossa vida, na minha vida, e tem se tornado escassas as coisas para que eu me volte para o Senhor. Por várias vezes Deus cerrou o céu, parou de mandar chuva, a terra não dava fruto, porque Deus queria que o povo se voltasse para Ele, porque Deus queria que a sua criatura o adorasse. E Deus pode estar fazendo isso também na tua vida. Aleluia. E Ele continua. 1 Coríntios 10, eu li o 31, vou ler o 32 agora. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E de certa forma esse filho, quando alguém perguntava a ele nessa terra distante que ele estava, o filho pródigo, e ele falava do pai dele, do pai que ele tinha, porque quando a gente vai para uma outra terra, as pessoas perguntam: você é da onde, né? Quem é seu pai? Você tem irmão? E ele, eu imagino aqui ele contando que ele tinha: não, tem um pai sim. E quando ele chegou cheio de dinheiro, que ele gastou com as meretrizes, gastou na farra, e os amigos perguntando: e aí, esse dinheiro aí, cara, tu tinha? Pô, tu tá com esse dinheiro aí, tu tá podendo, hein? E ele fazendo aquela presença para os amigos ali, não é verdade? É assim que acontece, chegando, desce uma rodada aí, mandando descer aquelas barril de vinho, quero um barril de vinho fechado, bota aí. Põe outro carneiro assado aí, imagina assim. Põe uma bebida forte aí. Eu sou o cara, tô podendo, os amigos em volta ali enquanto tinha o dinheiro. Se fosse no tempo de hoje, chegaria aí na favela aí, no Salgueiro aí, né, da vida, uma Vila Vintém, e pediria aí: vambora, bota aí, bota uma de 50 pra mim aí, duas de 50, traz um servidão de 100 pra mim aí, não é verdade? E os amigos estariam ali em volta, e Deus não estaria sendo glorificado, e alguém ia perguntar, porque no meio onde a gente está, as pessoas sempre rolam essa conversa. Eu me lembro que eu estava em roda de
de maconha, né? Rodando baseado ali e consumindo drogas, e sempre rolava essa conversa. E cara, e tu é cria da onde e tal, quem é você? E sempre falava, jogava ali uma conversa fora ali, mas falava da vida. Aleluia. Porque quem usa droga, na verdade, tem uma grande depressão dentro de si, tem um grande vazio dentro de si, e só Deus pode suprir. Eu, pela misericórdia de Deus, hoje eu sou professor de escola bíblica, eu ministro escola bíblica, já dei aula para adulto, né? E faço hoje, estou dando aula para jovem na Crata Escola Bíblica, Igreja Metodista Arliana, aqui em Vila Olímpia. Quem quiser me conhecer aí, se você quiser participar de uma aula aí na Escola Bíblica, você é meu convidado domingo, a partir das 9 horas da manhã, está começando. Consagração às 8, 9 horas da manhã, Escola Bíblica. E é no bairro de Magé, tá? Magé, Vila Olímpia. E ele deseja, ele vai para essa terra e começa a gastar tudo, e ele começa a fazer presença para os amigos. E o texto de 1 Coríntios 10, no versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E ele pensando que ele estava fazendo aquilo por conta própria, mas o nome de Deus estava deixando de ser glorificado na boca dele, e ele era filho de Deus. O Pai amava, esse Pai aqui é Jesus Cristo. O Pai amava, e ele estava dando mau testemunho, as pessoas estavam se perguntando em si, porque é isso que acontece. O que você está fazendo aqui? O que um cara como esse está fazendo aqui? Aleluia. 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 Isso faz me lembrar de Pedro, eu citei ele no outro texto, mas quero falar dele no outro contexto agora. Quando Pedro, lá em Mateus 26, 73, e duas criadas se aproximam dele, Jesus ia ser crucificado. Olha o que acontece, Pedro começa a se esconder, como eu falei, começa a fugir, porque na verdade sair do filho pródigo foi uma fuga. E Pedro começa a querer se esconder e não falar com nada, não fazer nada e nem falar com ninguém, e fica acompanhando a crucificação pelas beiradas, Jesus subindo o Gólgota ali para ser crucificado. E chega dois criados, se aproxima dele e fala assim: você conhece Jesus? Você conhece esse homem? Né? E ele diz: não conheço. E só que em Mateus 26, 73 se aproxima dele os que ali estavam, ou seja, uma certa quantidade de pessoa, né? E diz para ele: você é um deles, a tua fala te condena. Você é um deles. Talvez você se pegou várias vezes em roda de viciado, né? Consumindo cocaína, maconha, ou em roda de festa, de balada, de bebida, né? Nada contra a pessoa que bebe, mas sim contra o alcoolismo, nada contra o drogado, mas sim contra a droga, tá? Mas, e se viu nessa situação de alguém olhar para você e falar assim: você tem algo diferente, você se pegar falando de Deus, do amor de Deus, mesmo nessa condição. Eu quero dizer que esse é o Espírito Santo de Deus gritando no teu coração, gritando dentro da tua alma, e que a tua alma está chorando porque a tua alma anseia a presença de Deus. E aquele povo ali se reúne, fala com Pedro: você é um deles, a tua fala te condena. Aleluia. 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 Você é um deles, a tua fala te condena. Isso significa que você não perdeu totalmente a identidade, que ainda tem jeito ainda, você só está fugindo de Deus, mas eu quero dizer que Ele te espera de braços abertos. Aleluia. 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 Adão, lá em Gênesis 3, muito conhecido, 3:10, Deus coloca Adão no jardim do Éden para cuidar, lavrar a terra. E Adão
comete pecado lá, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse versículo que eu acabei de citar, Deus vai falar com Adão à tardinha. Deus tinha comunhão, aquela comunhão, lembra daquela comunhão que você tinha com Deus? Que Deus falava com você pela manhã, falava com você pela tarde, pela noite, falava com você enquanto você estava andando pela rua. E Deus fala com Adão toda tarde. Mas chega um certo dia aqui no Gênesis 3:10, que Adão diz a seguinte frase: ouvi o teu caminhar no jardim, vi que estava nu e me escondi. Adão se esconde de Deus, se esconde. Na verdade, Deus veio falar com ele. Na verdade, Deus quer falar com você todo dia. Na verdade, Deus, Ele vem para falar conosco todo dia. Ele bate na porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei e farei nele morada. Deus está batendo a porta do teu coração nessa hora aí. Eu tenho certeza, eu peço o Espírito Santo de Deus que te incomode nessa hora e que haja arrependimento no teu coração e que você se volte para o Senhor. Eu sei que Ele está batendo na porta do teu coração através dessa mensagem. Adão declara com a sua própria boca. Deus procura ele e Deus era: Adão, te procurei onde tu estavas. Onde tu estavas, Adão? Ouvi o som do teu caminhar no jardim. Eu vi que estava nu e me escondi. Sabe, começou a olhar para si, começou a olhar para a dificuldade, para a incredulidade, olhar para as coisas, olhar para a droga, para o alcoolismo, e se escondeu de Deus. Mas Jesus te espera de braços abertos, meu irmão e minha irmã. Você jovem, desviado, você no tráfico aí, cara. Sabe, eu já vivi essa vida, eu falei no outro vídeo. Eu quero dizer que Deus te espera de braços abertos. Tanto Deus não faz acepção de pessoa, que um ladrão, no dia da crucificação, quando ele liberou a seguinte frase, disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus responde para ele: eu digo a você que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Rogério, eu não sou traficante, não. Não, eu bebo. O Senhor diz a mesma coisa para você. Não, eu só consumo droga, o Senhor te diz a mesma coisa. Se você se arrepender, tiver um coração voltado, peça que o Senhor se lembre de você. E você vai estar com Ele no reino de glória. Ele vai estar com você também no dia da tua vida, porque o texto diz que todo dia o Senhor ia falar com Adão. Não era uma vez por mês. Ele não mandava mensagem, sabe? Não mandava um passarinho cantar do lado de Adão, para Adão perceber que era ele, mas ele ia pessoalmente. Deus é um Deus pessoal, que se revela de forma pessoal. E Deus quer se revelar a você pessoalmente. Pessoalmente. Deus tem um negócio muito forte com você, porque você é o filho dele. Você, nesse caso aqui, você é o filhinho do papai. E o Pai te espera de braços abertos. Aleluia. Aleluia. Ele percebe a sua nudez, percebe que tinha debilidade, que agora ele tinha que se esconder de Deus, porque Deus ia o massacrar. Não. Deus está te chamando para perto, Ele vai te perdoar, e você vai ser uma nova criatura. Você vai recomeçar de novo na casa de Deus. E eu queria fechar essa mensagem lendo com você João capítulo 7, do versículo 65 ao 69, que fala a deserção de muitos discípulos, o título. E diz assim o texto, versículo 65 de João capítulo 7, e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós e também retirai-vos?
Vocês querem ir também junto com eles? Além dos 12 discípulos, Jesus tinha outros discípulos. E quando Jesus disse que ninguém viria a ele se o Pai não tivesse concedido, eles perceberam o peso e foram embora. Seguiam de longe e começaram a sair e abandonar Jesus. Mas os 12 discípulos estavam com Jesus, 12 que ele havia escolhido. Aleluia. Então, por isso que no capítulo 67, aqui no versículo 67, ele diz: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? E aí, Simão Pedro dá uma resposta muito linda, que era um dos 12 discípulos, e eu quero falar disso nessa hora. Ele disse: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu, ou só tu, tens as palavras de vida eterna. Simão respondeu com fé naquela hora, com certeza, que ele não tinha para onde ir mais, porque em Cristo havia a palavra de vida eterna, em Cristo havia a palavra de mudança, em Cristo havia transformação, em Cristo havia paz, havia alegria. Aleluia. Você pode estar percebendo isso nessa hora. Eu quero dizer a você, faça como Simão e diga para o Senhor: não vou lugar nenhum. Faça como Simão Pedro, porque no Senhor, eu percebi que no Senhor a palavra de vida eterna. Aleluia. E versículo 69. E agora todos os discípulos, ele fala por ele e pelos discípulos. Ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Que você possa crer. Talvez você esteja falando: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas você tem que conhecer a Cristo também. Além deles acreditarem, eles conheciam Deus que tudo podia. Eles andavam com Jesus. Ah, mas Rogério, Jesus não está aqui mais. Está sim, ele viu o Espírito Santo Consolador. E ele está com você todo dia. Todo dia. Se você chamar por ele agora aí, Cristo está aí do teu lado. Aleluia. Oséias 4,6 vai dizer que é um erro, né, não conhecer a Cristo. O texto diz assim: erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Para você conhecer Deus, você precisa conhecer a Escritura, você precisa estar membrado numa igreja, você precisa fazer parte. De repente você se afastou da igreja, está longe da igreja, está vivendo um Cristo em casa. Aleluia. Eu quero dizer que é na comunhão, é no meio do povo que o Senhor ordena a bênção. Ele te abençoa de forma particular, mas não vai haver lugar nenhum mais nesse mundo que Deus vai falar do que dentro da casa dele. Aleluia. Busque a Deus, se volte para Deus. Pegue as suas mazelas, eu me lembro que eu peguei o cigarro de maconha, peguei a cocaína e pus embaixo do meu joelho e orei a Deus. E eu pedi a Deus que Deus me libertasse. Deus me libertou. Deus me libertou. E Deus pode fazer o mesmo com você que me ouve nessa hora. Você que me assiste nessa hora, Deus pode fazer o mesmo com você. Eu quero te desejar um bom dia, uma boa noite aí, se você está me assistindo à noite, uma boa tarde. Que o Senhor te abençoe, te guarde, levanta o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi ministrada, foi lançada. Que a Tua palavra caia, Pai, em boa terra, Pai, que a Tua palavra frutifique, meu Deus. Que haja entendimento, Pai, das pessoas que ouvirem, Pai, acerca da Tua palavra. Pai, que todos os filhos pródigos, Pai, Deus, afastados da Tua casa, que ouvirem a Tua palavra, sejam alcançados, Pai, e se volte para o Senhor. Que eles tomem uma decisão, Pai, firme diante da Tua presença, não baseado em emoção, Pai, mas baseado, Pai, no conhecimento da Tua palavra, Pai. Baseado, Pai, no Senhor, meu Deus, que fez os céus e a terra, Pai. E que de um Deus, Pai, que um dia, Pai, eles tiveram comunhão, Pai. Que eles se voltem para Ti. Que nós possamos voltar para Ti todo dia da nossa vida, Pai. Porque só o Senhor é Deus e só em Ti a palavra de vida eterna. Aleluia. Assim nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.
Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Oh, Pai, Abba, Pai. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai. Que bom saber que és meu Pai. Oh, yeah. Pai, Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, o Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma,